ouviam andar e louvar a Deus, e conheciam-nos, pois era o que era que se sentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que aconteceu. Amém? Só para a gente entrar no contexto, estava recapitulando algumas coisas. Essa história fala que Pedro e João, eles tinham o costume de ir ao templo para orar. E aí, a Bíblia fala que na porta daquele templo eles traziam uma pessoa que era deficiente. E a Bíblia não fala que trazia, não é só. Ela fala que era deixado ali. Então, certamente alguém trazia ele e colocava ele na porta ali. E naquela porta, né, porta formosa, a Bíblia diz que ele ficava o tempo todo indo, pedindo esmola para as pessoas que entravam naquele templo. E só para a gente entender um pouquinho mais, né, lá atrás, naquela época, não é igual o dia de hoje. Né? Hoje, uma pessoa deficiente, ela recebe uma ajuda governamental, né? Ela tem pessoas que vão ajudar ela mesmo, nesse sentido que vê a necessidade dela. Então, naquela época não tinha isso. Né? Naquela época era muito comum você ver pelas beiras das estradas pessoas cegas, deficientes, pedindo esmola, porque era, de certa forma, era uma forma de sobrevivência daquelas pessoas. E ali o local onde ela era colocada, né, onde essa pessoa foi colocada, era um local muito propício, porque a gente consegue imaginar que parece que foi colocado num local muito estratégico de movimentação de pessoas, né? Ninguém vai pedir esmola num lugar onde não passa ninguém, né? Provavelmente alguém de necessidade vai procurar um ponto onde eles entendem que tem uma movimentação e aumenta o poder e chance dessa pessoa ser ajudada. Então, naquela época era assim. E aí tem uma outra carbotina, porque também há uma outra coisa que naquela época, né, os judeus eles tinham uma coisa do seguinte: eles pensavam assim, se alguém é paralítico, se alguém tem alguma deficiência, eles olhavam e pensavam assim: quem pegou, né, para que essa pessoa ficasse assim? Quem pegou? Foi o pai, foi a mãe? A gente não vai trazer um relato sobre isso. E aí eles vão perguntar: quem pegou? É o pai ou a mãe para que essa pessoa nascesse com essa deficiência? E aí, né, Jesus vai responder para essa pessoa: fala assim, não, ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Então, né, aí a gente começa a entender que, por outro lado, havia essa coisa, né, esse pré-julgamento, né? Havia, tipo assim, as pessoas começavam a comentar: fulano está sendo salvo, né? Porque algum pecado cometeu, alguma coisa ali entre o pai e a mãe, sei lá, para ele ter nascido assim desse jeito, porque a questão diz que ele nasceu assim. E ele também já era assim, com essa deficiência. Então, imagina a dificuldade que ele tinha, né? Só que ele tinha pessoas que levavam ele até essa porta formosa, que era muito comum ele já pedir esmola. Eu lembro que eu já vi alguma situação da gente passar na rua e ver pessoas pedindo esmola, até no dia de hoje. Hoje a gente sabe que é para outros caminhos, né? Ver a pessoa pedindo uma ajuda, às vezes no sinal, alguma coisa assim, a gente não imagina: ó, o cara vai dar uma droga aí, vai fazer alguma coisa sem recurso, né? E aí você imagina, eu já vi, né, eu já percebi pessoas nesse tipo de situação, né? Ela tem que ter um nível mesmo de humilhação muito grande. O fato de você ter que se humilhar mesmo ali, né, e pedir ajuda com necessidade. Aí a gente fica imaginando que talvez alguém passava, ajudava, uns passavam, dava moeda, dava um esmola, né, outro dava algum recurso para eles, e outros passavam ali, batiam, fingiam que não via, e ali ficava ali mesmo. Então, assim,
de alguma forma, talvez ele já estava se atendo automático, né? Talvez era um momento, eu sabia que talvez ele não levantava nem a cabeça mais, porque ele ficava assim automático, né? Dá uma ajuda, dá uma esmola, uma ajuda por favor, uma esmola por favor. Talvez ele ficava assim o tempo todo, e aquela coisa automática na cabeça dele, e ele já funcionou aquela situação. E aí, para piorar o negócio, que quem levava essa pessoa também, né? Às vezes eu olhava e ficava impossibilitado, falava assim, cara, o que eu posso fazer para você pegar esse sujeito que colocar na porta do tempo? E aí essa pessoa também talvez entrava numa condição automática, né? Só levar. É só levar e deixar na porta, e aí ele dá o segundo dele, ele pega a esmola dele, por ali ele é abençoado, por ali ele recebe alguma coisa, e por aí tudo bem. Não sei como teor da história, talvez essa pessoa voltava de novo, pegava ele, levava embora para casa. No outro dia, a mesma coisa acontecia e o cenário não mudava. E aí, só que, agora olha que interessante, a Bíblia diz que Pedro e João, eles chegam agora, eles já tinham o costume de entrar ali, orar no templo, eles chegam. E agora, né, bem diferente dos outros, ele vai fazer algo diferente. Naquele chega diante do paralítico ali, na porta, e ele vai pedir uma esmola. E Pedro e João, eles poderiam tirar até algum recurso e falar assim, cara, eu vou te ajudar. E talvez se Pedro e João fizessem isso, ia manter aquele homem na mesma condição. Talvez se Pedro e João tivessem feito isso, pegando o recurso, falando, não, eu tenho aqui, eu vou te ajudar. E aí, beleza, né? Por hoje você já ganhou o seu pão, bora para casa, o cara vai todo felizão, talvez aquele recurso. Só que aquele recurso ia acabar, e outro dia ele ia precisar de novamente. E ele novamente ia lá, colocava ele na porta do templo para pedir esmola. Só que Pedro e João, ao olhar para aquele paralítico, dá para ele uma voz de comando. Viu para ele e fala assim, olha para mim. E aí, aquele paralítico, ele vai olhar, né? Eu fico imaginando essa cena, cara. Imaginando essa cena. Né? Aquele contato ali de olho no olho, alguém que estava à espera de uma necessidade. E aí, algo que ele entendia que ele precisava, que era da moeda, ele poderia, na cabeça dele, talvez ele pensou, né? Você abençoar, beleza. E aí, na cabeça de Pedro e João, aí era um dia muito diferente, né? Para esses dois aqui. E eu fico imaginando, talvez na cabeça de Pedro e João, eles pensam assim, ele não sabe o que a gente tem para ele. Na cabeça de Pedro e João, talvez ele estava pensando assim, ele não tem a mínima ideia do que o que a gente tem, nós podemos transformar no livro. E aí, nesse contexto, né, a Bíblia diz que Pedro e João, manda ele olhando aí embora e tal, e aí ele estava guardando ele nesse modo e tal, e aí a Bíblia diz que Pedro e João viram para ele e falaram assim, cara, a gente não tem ouro e prata, a gente não tem moeda, a gente não tem esmola. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levantei a mão. Aí a Bíblia diz que aquele cara ele vai se soltar, os tornozelos dele vão se firmar, ele vai entrar para dentro do templo, e a Bíblia diz que ele vai entrar louvando o Senhor, glorificando o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que viam aquele homem na porta do templo agora são as mesmas pessoas que podem contemplar o milagre aconteceu na vida daquele homem. E essa palavra, né, agora eu quero começar a falar no seu coração. E essa palavra, ela tem muito a ver com a gente. Olha aí, você vai falar assim, essa palavra tem muito a ver com você. Olha para ela assim, eu não sei se você percebeu, mas tem uma autoridade de Deus que já foi liberada sobre essa vida. Aleluia! Amém? Eu quero pontuar algumas coisas aqui que vai ser de grande utilidade para a nossa vida. E a primeira coisa que eu percebo
Que a Bíblia diz lá no versículo 1, Pedro e João subiam ao templo todo dia para orar. E aí os dois eles se uniam para orar, se uniam para um momento, né? Quem gosta de monte aqui, quem gosta de oração. Querido, isso aqui é fantástico demais. A gente tem que entender o poder que tem da oração. E esses dois eles se uniram. Se uma pessoa sozinha orando ao Senhor, né, já faz estrago no inferno, imagina duas pessoas juntas aí orando ao Senhor, juntas no mesmo propósito, juntas, as duas pessoas aí caminhando juntas. Imagina o estrago que o Senhor faz no inferno. E aí, esses dois aqui, eles estavam descendo para orar. Eles estavam indo lá no templo, estavam indo buscar mais do Senhor. E aí eu começo a observar umas coisas aqui. Se você ainda não é muito hábito de orar, vou te dar uma dica aqui. Aproxima de pessoas que gostam de orar. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de orar, pastor, tem muita dificuldade de orar, eu sempre vou orar, cara, eu não consigo, às vezes eu vou começar a orar, eu começo a pegar o telefone, e aí por aí vai. Às vezes eu chego em casa, eu vou orar, e aí quando eu vou orar, eu já começo a missão de boca danada, aí daqui a pouco eu nem sei para que lado eu comecei a oração, nem sei se eu terminei. E aí a gente começa a aprender uma coisa aqui. E quem ora, se você aproxima de pessoas que gostam de orar, essas pessoas te fazem aproximar de Deus. Então, fale com essa pessoa lado assim, ande com pessoas que gostam de orar. E aí a gente precisa entender isso, querido, que né, você vem para cá, a gente fala assim, vamos fazer uma oração, beleza, tempo também, esse ambiente aqui é um lugar de oração. Se a gente vir em casa ouvir uma palavra, tudo bem, ou só ouvir um louvor, beleza, mas tem que ter oração. Deus ele vai fazer grandes coisas através da oração. Se dois de vocês concordarem acerca de qualquer coisa e pedir ao Pai, o que vai acontecer? Hein? Vai liberar isso sobre a sua vida. E aí, né, a gente tem até uma fala, né? A gente fala assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Não tem muita pessoa da seu lado, está cheio de poder aí? Está orando bastante? Está buscando bastante? E aí a Bíblia diz que eles estão ali na porta formosa, uma porta maravilhosa, né? É uma porta apresentável, bonita. Só que havia um povo lá dentro que passava na porta e tinha uma necessidade na porta. E aí que entra, né, muitas das vezes o descuido da igreja. Às vezes, né, Deus tem colocado na nossa porta algumas necessidades. E aí, querido, presta atenção nisso. A gente às vezes quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, mas às vezes a gente dá alguma coisa para alguém que ela entende que ela precisa. E aí Deus, né, é muito contrário da gente, cara. Deus já dá aquilo que a gente necessita. O homem ele tem as maneiras dele. O homem ele tem as maneiras dele de ele, né, gerar um milagre sobre a vida de alguém. O homem tem as maneiras dele. Mas a melhor maneira ainda continua sendo a maneira do Senhor. E ele não está na porta ali. A Bíblia diz que alguém estava levando ele. A Bíblia diz que alguém colocava ele na porta dele. A Bíblia não fala não, mas alguém ia lá, pegava aquela pessoa e colocava ela na porta. Presta atenção, querido. O que nós aprendemos aqui? Que na verdade, o correto seria a pessoa estar lá de dentro. O correto seria colocar a pessoa lá de dentro. Não é a porta. Não é a porta. E aí que nós, né, muitas das vezes, uma coisa que tem, às vezes, né, gerado dentro das nossas igrejas, são justamente isso, né, impacilidade, tipo assim, né,
bênção, não é isso. Aí a misericórdia, aí que entra a graça e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Porque aquele que busca lá dentro tem autoridade para abençoar quem está lá fora. Eu não sei se ele buscar aqui dentro, eu não sei qual a sua direção, mas presta atenção. Você não veio aqui assistir um culto, você veio prestar um culto ao Senhor. Amém? E aí, quem vem se encher da presença dele, quem vem receber o Senhor, quem vem orar ao Senhor aqui, querido, quem faz isso aqui, tem autoridade para gerar milagre na vida de alguém que está lá fora. O Espírito Santo vai te trazer a memória que é clara. Espiritualmente falando, ele vai trazer no seu coração agora o nome de alguma pessoa que você entende que está lá fora. Talvez seja na porta, talvez seja no passo de entrar. Ontem eu recebi o telefonema de alguém que mandou uma mensagem e falou assim: pastor, tem alguém que já tem um tempo já, uma pessoa que já ora já faz um tempo, e essa pessoa, ela tem uma resistência muito grande, mas ontem recebeu uma ligação e alguém falou assim, da mãe dessa pessoa, falou assim, ela está muito próxima de voltar para Jesus. Eu lembrei dessa palavra e eu imaginei essa pessoa na porta, cara, na porta para receber o milagre do Senhor. E aí alguém que estava levando, que na verdade colocava na porta, mas a verdade era que era para ser colocado diante de Deus. Só que o misericórdia de Deus é tão grande que alguém que busca Deus do lado de dentro alcança quem está do lado de fora. Não preste atenção, essa é a notícia boa para você nessa noite. E se você está aqui nessa noite buscando mais do Senhor, Deus está te revestindo de autoridade. Alguma coisa Deus está liberando sobre a sua vida, não só por você, mas porque Ele deseja alcançar alguém que está lá fora. O propósito Ele vai além de nós, nossa família. O propósito dele, Ele vai muito além de nós. Então, querido, em nome de Jesus, talvez tem pessoas que, talvez seja alguém que alguém te traz aqui na porta. Às vezes, você é casado, às vezes o seu marido te traz na porta do culto, que te deixa aqui na porta. Talvez seu filho te traz aqui na porta, que te deixa lá no lugar quando acontece isso. Alguém que traz, a família de alguém que traz, deixa na porta, fala, fulano, mas tal, deixa na porta. E aí, querido, que Deus ele pega esse jeito lá dentro. E aí, é por isso que é importante a gente orar, buscar o Senhor, é por isso que é importante a gente se revestir da presença dEle. O cara está na porta e pedindo esmola, dinheiro, recurso. Ele está lá pedindo. E quando a gente fala recurso, recurso, dinheiro, coisa da terra, terreno mesmo. Aí esse cara o tempo todo visualizando coisa terrena. Olha isso aqui. Então o tempo todo esse cara está buscando coisas que vem da terra. Coisas materiais, o tempo todo. Não esmora, isso está aqui, não esmora, não, mas tinha. O tempo todo. O Espírito de miséria sobre ele aí. E ele o tempo todo. Não, eu preciso ajudar. E aí a Bíblia diz que agora esses caras vão entrar ali e eles vão ficar com aquele sujeito. E os dois vão olhar para ele e falar assim: olha para mim, olha para ele falando, olha para mim. Se ele diz assim, olha para mim, é porque certamente ele já estava de cabeça baixa ali, talvez cansado daquela situação, talvez esperando alguém, como Pedro e João passassem ali por aquela porta, alguém necessariamente assim como ele. Por que, querido? Quem passava ali e dava esmola, só mantinha aquela pessoa naquela condição, não mudava nada, gente. Senão não mudava o cenário, aquela pessoa não mudava. Pelo contrário, não tinha ela aprisionada naquela situação. E aí ele vai olhar, olha para mim. Sabe que olha para mim? Está dizendo para ele, cara, tira um pouco da visão das coisas terrenas.
e começa a olhar para as coisas que vêm do alto. E aí, por isso que a palavra de Deus ela vai dizer assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais, as outras coisas serão vos acrescentadas. Então, olha para a pessoa que pergunta para ela: e aí, vocês estão indo para onde? Hein? Aí Deus está despertando você que agora a se envolver mais nas coisas espirituais. Eu não digo que alguém falou comigo assim: nossa, pastor, você é tudo da igreja, cara. Da igreja, tudo. Nossa, não tem outra coisa. Eu tenho outra coisa para falar. Eu falo futebol, eu jogo futebol também, né? Eu jogo vôlei, eu tenho outras coisas para falar. Mas só que as coisas do rei, elas são mais importantes na minha vida. Aleluia. Se você começar a priorizar essas coisas, não que alguém, né? Aí vai vir os deficientes espirituais que vai, né? Ficar o tempo todo ali mendigando, e aí você vai ter autoridade para falar com ela: olha para mim, tira os olhos das coisas da terra e começa a olhar para as coisas do céu, porque o recurso vem do alto. O que você precisa vem do alto. A resposta que você precisa vem do alto. A transformação vem do alto. A libertação vem do alto. A cura vem do alto. O milagre vem do alto. E aí Pedro lá para ele e fala assim: esse cara está pedindo coisa que é pequeno demais, porque eu tenho aqui grande. Olha isso, querido. Olha que Pedro, né, vai virar para ele e dizer: olha para mim, aquela hora ele vai virar e falar assim: cara, eu não tenho nem pra. E talvez minhas palavras estão dizendo assim: olha, eu não tenho que você está pedindo não, mas o que eu tenho aqui é muito maior do que o ouro e a prata que eu posso oferecer. O que eu tenho aqui, querido, pode te tirar dessa condição. O que eu tenho aqui, querido, né, pode resolver o seu problema. Então eu preciso entender isso. Não venha buscar, querido, as coisas vêm da terra, as coisas vêm do céu, porque o que vem do céu resolve o problema da terra. É no céu que tem amor, querido. É do céu que vem a transformação, é do céu que vem a solução, é do céu. E aí, para aquele homem que estava ali, né, nem todo pedindo esmola, para ele era muito comum, os dias eram comuns para ele demais. E aí, graças a Deus, que Deus também, Ele é especialista de pegar dias comuns e transformar em dias extraordinários. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: não é só mais um culto. Você não está aqui, né, fazendo uma gira de igreja, não é sobre isso. Deus não olha para você desse jeito. Deus olha para você e fala assim: cara, eu já tenho algo preparado para você aqui. Ei, que você precisa tomar posse dessa noite. Você não pode sair daqui, querido. Você tem que sair daqui diferente da forma que você entrou nesse lugar. Deus tem algo reservado. E Deus tinha algo reservado para aquele cara. E aí ia para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele queria usar a vida de Pedro, João. Alguém aqui já ressuscitou de fome? O pastor Marcos, ele falou aqui sobre Lázaro. Alguém já ressuscitou de fome? Ninguém, gente. Mas você sabia que Deus te deu autoridade para isso? Alguém aqui já colocou a mão sobre alguém na cadeira de roda e ela não levantou? Ainda não? Você sabia que Deus te deu autoridade para isso? Aí Deus pega um dia comum, mas não é comum para aquele cara, né? Ele está ali, pedindo a esmolinha dele e tal, é muito comum ele continuar na porta. Só que continuar na porta também é um posicionamento, cara. E aí Deus, ele dá a esmola, nunca mudar o cenário, e nunca vai mudar o cenário de ninguém. Aí esse cenário, ele acontece para cumprir a palavra do Senhor. Deus permite aquele cenário que cai na porta de menina ali, para cumprir a palavra dele. Porque a palavra dele vai dizer: em meu nome, vocês curarão enfermos.
Não fala para a pessoa do seu lado, é no nome de Jesus, querido. Não é no seu nome, não é no nome do pastor, não é no nome do louvor, não, é no nome de Jesus. E essa autoridade, lembra lá no início que eu falei? Há uma autoridade de Deus sobre a sua vida. A gente precisa provocar o milagre do Senhor, querido. Nós precisamos provocar. A gente só não vê milagre, pastor. A gente só não faz milagre, pastor. É porque a gente não provoca esses momentos. A gente não provoca. Alguém vem com a dor de cabeça. Você fala, toma de pirona. Coloca a mão lá na cabeça de fulano, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor de cabeça. É um milagre também, querido. E aí você começa a dar uns milagres. Aí, cara, você entende que você não tem autoridade, poder sobre a sua vida de Deus para trazer cura de uma dor de cabeça de alguém. Imagina para levantar de fome. Imagina para levantar um enfermo. E aí lá nos caras, todo dia eles estavam lá envolvidos com a nossa terra. Imagina os caras saindo dentro aí, tá certo, na casa de alguém ali, os caras iam cheios de poder. E aí os caras não titubeou não, eles falaram, olha para mim. Olha para mim. E os caras falaram com muita autoridade, olha, o que eu tenho não é ouro, não é prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta. Que isso? Isso. Nós liberamos essa autoridade sobre a nossa vida. A gente está voltando a exercer um pouco mais dessa autoridade. E aí, essa palavra do Senhor diz que Deus nunca vai dar o que você quer, mas Ele vai dar o que você precisa. Tem gente até hoje pedindo esmola, tem gente até hoje mendigando pão, tem gente até hoje, tem gente que está na porta mendigando pão, e aí Deus fala, não é isso que você precisa. E a gente deixa. O que nós precisamos vai além das nossas expectativas. As nossas expectativas estão muito focadas nas coisas terrenas. O velho a nós, né? Muito focado nas coisas terrenas. Então, em nome de Jesus, né, nós precisamos desenvolver o máximo nas coisas do Senhor, naquilo que é do reino, naquilo que vai beneficiar o reino dele. Sabe por quê? Enquanto você está aqui buscando o Senhor, se enchendo dele, sabe que Deus está fazendo essa obra? Olha que Deus, eu creio em nome do Senhor Jesus que Ele está fazendo. Quando você está aqui, buscando o Senhor, adorando o Senhor está lá cuidando da sua casa, o Senhor está lá tocando o seu filho, o Senhor está lá tocando a sua família, o Senhor está tocando o seu casamento. Ei, querido, às vezes você está assim, Senhor, faz aqui. E aí Deus está falando, nossa, quero um pouco mais de você, cara. Vem mais tempo. Gasta mais tempo de oração, gasta mais tempo, né, no teu CD, se envolve mais, né, usa mais do seu tempo, querido, envolvendo naquilo que favorece o reino do Senhor. E aí o mendigo não, paralítico, ele está lá, e ele está lá, não nos move. Querido, presta atenção. Deus nunca vai se mover pelas nossas emoções. Deus, Ele se move pelo propósito dele. É diferente, querido. Você precisa entender isso. Eu já vi tanta gente dentro dessa igreja que o Espírito foi daqui, né? Aquela coisa toda. Achando que Deus vai se comover pelas nossas constituições. Não vai, né? Deus envia a bênção. É através do propósito que Ele tem sobre a sua vida. E é isso que Deus faz. Nem sempre o que você quer é o que você precisa. E Ele vai dizer, não tem ouro nem prata, mas o nome de Jesus é muito maior
de Jesus. Você precisa entender a autoridade que tem no nome dele. Você precisa entender que existem pessoas ainda que estão paralíticas da fé. Aquele homem, a Bíblia diz que quando ele olha para Pedro e João ali, e Pedro e João liberam aquela palavra sobre ele, a Bíblia diz que os tornozelos dele começaram a se firmar. Ele, na mesma hora, ele entendeu o que foi gerado sobre dentro de mim aqui, não foi físico, foi espiritual. E aí você consegue entender o que às vezes muitas coisas na nossa vida não se rompem. A gente está num ano de romper e avançar. E aí talvez, a gente está imaginando, eu quero romper, eu quero trocar o meu carro, eu quero pegar um carro melhor nesse ano, então eu vou romper isso. Eu quero um trabalho, então eu vou romper isso aqui. Cara, a gente está focado nas coisas terrenas. Se você entender, se você começar a romper e avançar nas coisas espirituais, você vai ver o que vai acontecer nas coisas terrenas. Você vai ver o que vai acontecer ao seu redor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua célula. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Você vai ver o que Deus vai fazer. Então, querido, olha para cima. As coisas que vêm do alto, elas valem mais do que as coisas que estão aqui embaixo. As coisas que estão aqui embaixo, sabe o que acontece? A traça e a ferrugem vai dar ruim ali, vai correr. Mas os tesouros que você ajuda no céu, nem a traça, e nem a ferrugem ela vai correr. Porque aquilo que você ajuda no céu é eterno. Aqui na terra é passageiro, mas no céu é eterno. Querido, quando você se envolve espiritualmente com algo do Senhor, aquilo está sendo eternizado sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, anda com pessoas que melhoram a sua qualidade de vida. Anda com pessoas que vai te dar uma palavra de encorajamento quando seus pés vão se firmarem. Anda com pessoas, querido, que vão te dar uma sustentabilidade quando a sua vida espiritual vai mal. Aproxima de pessoas, querido, que estão mais apaixonadas por Jesus do que você. E aí agora imagina Pedro e João, os caras unidos ali na fé, no mesmo propósito. Imagina os dois ali já pelo ato de amar o Senhor, e cheio da graça do Senhor, cheio do poder de Deus, filho. E aí, eu preciso entender isso. Quanto mais. Tem gente que fala assim, eu já vi que a gente fala assim, Deus deu a vida para que cada um cuide da sua. Eu já ouvi citar, eu já falei citar. E aí, quando a gente fala citar, aí você não se preocupa com o paralítico. Você não vai se preocupar em liberar uma palavra sobre a vida dele. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai te usar poderosamente, porque existem muitos paralíticos lá fora, talvez até mesmo dentro da sua casa. E Deus vai usar você, querido, que veio aqui hoje. Deus vai usar você que entrou por essa porta. E essa palavra, talvez você vai olhar para o lado, você vai, fulano, eu tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, e essa palavra é para você. O Senhor escolheu nesse dia para liberar essa palavra sobre a sua vida e revestir você de uma autoridade tão poderosa que quando você encontrar com alguém que Deus já te mostrou, que Deus já trouxe ao seu coração, os paralíticos da fé, aqueles que estão lá paralisados, que não rompem, que não avançam, Deus vai te liberar essa autoridade para você chegar perto dessa pessoa e falar assim: levante. Eu tenho para te oferecer é muito mais do que as coisas terrenas. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, é isso que esse paralítico precisava, de pessoas como Pedro e João,
É isso que esse paralítico precisava. E aí, querido, tem paralíticos precisando de você, né? E Deus está gerando essa palavra no seu coração. E você vai identificar esses paralíticos. Talvez esse paralítico está lá no seu bairro. Talvez esse paralítico é aquele que senta lá na mesa de trabalho com você. Talvez esse. Talvez esse paralítico é o seu vizinho, querido, que não tem forças mais. Talvez esse paralítico é aquele que não consegue romper, é aquele que está ali, querido, paralisado. E ele diz que esse paralítico, ele está ali lá de fora, né? Ele está na espera da esmola dele. E Pedro e João vivendo essa palavra sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele vai entrar para dentro do templo. E aí eles vão entrar louvando, adorando a Deus. Eu não deixo de falar uma coisa para você, querido. Eu acho que não acontece aqui, mas não vai acontecer. Pessoas que já receberam o milagre do Senhor e ainda se posicionam como paralítico. Pessoas que já receberam, que Deus já tirou da condição que ele estava, já colocou de pé, já firmou os pés, mas não consegue orar. Vem no culto, querido, e o louvor está quebrando ele e não consegue orar. Você fala assim, cara, vamos orar. Aí a pessoa de dificuldade, você fica orar, a gente tem que sair pressionando, falando, vai aqui, fulano, outro aqui, falando, ora aqui, em nome de Jesus. Aí, cara, a gente tem que sair funcionando. Aí imagina esse cara, ele se levanta, ele se põe de pé, ele sai saltando para dentro do templo, cara, adorando o Senhor. Ele entendeu, eu não quero voltar para lá, eu preciso honrar aquele que me tirou da condição que eu estava. Se você que me vê cair no chão aí, não poder, se você me vê pulando, fazendo o que eu quero, não tem problema, esquenta a cabeça comigo não, querido. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Aleluia. Eu sei da paralisia espiritual em que eu estava. Eu sei que os meus pés já não tinham força. Eu sei que usou a vida de alguém para falar assim, hoje eu vim aqui para te trazer uma palavra que vai mudar essa história. E se me verem pulando ali, isenta a cabeça comigo não. Eu sou assim mesmo. Eu acho que eu posso ser pouco aí. Eu glorifico dele, levanto a mão dele, falo comigo dele, eu rodo dele, estou nele. Mas eu preciso honrar aquele que me colocou de pé. Eu preciso ser o instrumento nas mãos do Senhor. Talvez a gente entre no culto e a gente se conforma em apenas assistir, ouvir uma palavra e volta para casa, querido. Deus quer muito mais do que isso, pastor. Deus quer muito mais do que uma palavra que venha transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua vida e transformar a vida de alguém através da sua. É muito mais do que um milagre. É muito mais. Deus está além do milagre que Ele quer fazer na sua vida. Deus está além do milagre que você entende que você precisa receber. Deus está muito além disso. Você é um paralítico da fé, né? Agora você se levantou, querido. Agora é o momento que você é atrás dos paralíticos. Dos casamentos que estão desestruturados. Dos filhos que estão nas drogas, nas prostituições, querido. Nas famílias que estão nos adultérios, nas famílias que não têm paz mais dentro das casas. Querido, eu sei que Deus está trazendo um monte de paralítico aí no seu coração somente.
Deus está trazendo esse pensamento um monte de gente aqui que talvez está na porta, há um passo de milagre. E aí, querido, talvez você está aqui dentro, mas talvez na sua cabeça é como se alguém estivesse lá fora. E aí Deus te trouxe para dentro hoje porque Ele quer restaurar isso na sua vida. Deus quer transformar o seu interior. Gente, a gente fala de um milagre, ele pode acontecer em vários aspectos, né? Um milagre espiritual, um milagre físico, um milagre, né, emocional, ministerial. Deus ele é especialista em fazer milagre. E o dia, esse dia hoje, ele está propício para isso acontecer, porque ele está muito normal. Talvez a gente chega aqui e espera coisas hoje e a gente vê a nossa normalidade, o coração da palavra do Senhor. Eu ouvi uma palavra. E aí você chega aqui e Deus pega você, querido, de uma forma e faz um milagre sobre a sua vida. Já estou encerrando. E seus pés se firmaram, o versículo 7 de seus pés. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, querido. Eu declaro que toda paralisia nesse ministério em nome do Senhor Jesus, que ela venha cair por terra hoje. Aleluia! Eu declaro que aquilo que te faz, que te atrapalha, você romper e avançar, em nome de Jesus. Deus vai te tirar dessa condição. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Querido, presta atenção, não é uma palavra de bordão aqui nessa noite, não, em nome do Senhor Jesus. Eu estou declarando isso sobre a sua vida. Você vai voltar a caminhar. Você vai voltar a ser mais decisivo. E Deus quer levantar pessoas com muita autoridade. Pessoas que vão olhar para alguém e declarar que os seus pés sejam firmados. Deus quer levantar pessoas com autoridade para dizer: Deus é contigo, querido. Vamos continuar caminhando, vamos continuar buscando mais do Senhor. Não pare no meio dessa caminhada, não pare na porta, querido. Avança, é hora de romper e avançar. Não, querido, em nome de Jesus, não pare na porta. A gente não passa do milagre, a gente não passa de viver coisas grandiosas e extraordinárias do Senhor. Deus vai transformar você nessa noite. E se tem alguém aqui hoje, nessa noite, que ainda se encontra na condição de porta, eu profetizo sobre a sua vida, fica de pé. Eu profetizo sobre a sua vida, querido, em nome de Jesus. Falei para você de pé, eu não profetizei. Mas é profético, tá? É profético. É profético. Ele entra pulando, louvando a Deus. E é isso que acontece, irmão. Quando Deus nos transforma, quando Deus nos toca, não tem como ficar parado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. É impossível eu receber o toque do Senhor. É impossível eu receber o milagre de Deus na minha vida e eu continuar paralisado. É impossível. É impossível você receber o toque do Senhor e não continuar fazendo a obra dele. É impossível você receber o toque do Senhor e chegar e falar: pastor, não vou fazer mais, não quero enterrar mais. É impossível. A decisão é para aquele que estava numa condição de paralítico. Aí quando Deus libera uma palavra e a pessoa transformada, o posicionamento é o mesmo paralítico. É se levantar, é ficar de pé,
é adorar o Senhor, é buscar mais dele, é se posicionar, é guerrear mesmo, é saquear o inferno, é liderar uma célula, é pastorear uma igreja, o posicionamento de quem é transformado desse jeito. Aleluia! Não tem como ficar parado. Não tem como viver. Se você está parado, é porque ainda o toque do Senhor não chegou no seu vida. Se você está parado, porque talvez você não permitiu o Senhor te tocar. Você está condicionado a esmola. Você está condicionado a coisas pequenas. Você está condicionado à sua precisão. Você está condicionado à sua precisão. E quando eu começo a condicionar na minha precisão, as coisas do reino ficam se multiplicando. Mas eu creio em nome de Jesus. O poder de Deus nos habilita, Carlos, a realizar grandes coisas. O poder de Deus que está sendo liberado sobre a sua vida te habilita a fazer coisas grandiosas. Aí aquele que recebe o toque de Deus vai fazer coisas que não fazia antes. Aquele que recebe, cara, o toque de Deus vai fazer coisas que sozinho ele não faria. E João vai lá, levanta, fica de pé, e aí o cara levanta, fica de pé, ele entra para dentro, adorando ao Senhor. Adorando a quem? Senhor. Ele não entra lá adorando o nome de Pedro, adorando o nome de João. A Bíblia diz que ele entra adorando ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você é apenas um instrumento na mão de Deus. Quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem transforma é Ele, quem levanta o paralítico é Ele, quem traz o corpo sobre alguém é Ele, quem transforma um drogado viciado é Ele, quem muda a realidade do casamento é Ele, e a droga vai para. Fala a pessoa da seu lado assim, quando Deus fazer algo através da sua vida, manda agora para Ele. Amém? Os mesmos que ouviram, os mesmos que viram o mendigo, alguém mendigando na porta, os mesmos que viram, tiveram a oportunidade de ver aquele homem dentro do templo da obra do Senhor. É alguém assim como você, com as suas imperfeições que Deus quer levantar. É alguém como você que Deus quer usar para restaurar a vida de alguém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Um indivíduo que